Este vídeo está sendo apresentado para o segundo Simpósio Brasileiro de Arquitetura, Cidade e Território. Está sendo promovido pelo Mestrado Acadêmico em Arquitetura e Urbanismo da Univale. O título do meu artigo é Impactos Ambientais na Avenida Contorno Leste, com ênfase na microbacia na rotatória da avenida. Este trabalho é fruto da minha dissertação de mestrado que estou realizando na Universidade Federal de Mato Grosso, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de Geografia, História e Documentação. Este trabalho se insere no eixo temático de saneamento e meio ambiente. Esta é a estrutura do trabalho, que está subdividida em introdução, problemática, metodologia, área de estudo, avenida Contorno Leste, análise da microbacia na rotatória da avenida, canalização e poluição dos afluentes. Em Cuiabá, o processo de especulação imobiliária ocorre de forma desenfreada, deixando profundos impactos sociais e ambientais por onde passa. A título de exemplo, podemos resgatar o conceito de periurbano, que foi trabalhado em Fraport 2019, o qual deixou claro a perversidade por trás das estratégias imobiliárias de transformação do rural em urbano, periurbano. Este que seria um projeto das grandes incorporadoras que promovem a compra de terrenos em áreas rurais e depois oferecem para os moradores por um menor valor, para pessoas mais necessitadas, e depois pressionam os órgãos públicos para transformarem em urbanas estas áreas. Esta pressão ocorre através da alocação de famílias carentes para áreas mais distantes do centro urbano, ou seja, alocando pessoas para mais longe do polo da cidade com preços mais acessíveis, porém sem infraestrutura, para depois pressionar o governo a expandir a malha urbana em direção a essas famílias, provocando uma hipervalorização de todas as demais áreas adquiridas pelas incorporadoras no caminho até esta nova ocupação, conforme ocorreu com o distrito do Sucuri, em Cuiabá, Mato Grosso. O objetivo destas empresas é contrariar a proibição da lei de crescimento da cidade através destas estratégias e conseguir um enorme lucro no processo, ao custo da utilização de famílias carentes como ferramenta de expansão urbana. Neste segmento de expansão da malha urbana de Cuiabá, foi escolhido como área de estudo o entorno de dois bairros da cidade de Cuiabá, São José del Rei e Osmar Cabral, com ênfase na Avenida Contorno Leste, localizada na região sul de Cuiabá. A localização específica da área de estudo, conforme será evidenciado, atualmente passa por uma especulação imobiliária e um adensamento de sua área urbana, o que trouxe inúmeras consequências para o meio ambiente, como a canalização de alguns dos afluentes do rio Cochupó, supressão e poluição de seu mato ciliar, bem como de seu leito. Problemática. A problemática dessa pesquisa se assenta nos edificadores da cidade, que atuam no planejamento seguindo os moldes dominantes no pensamento brasileiro, o positivismo filosófico aplicado à ciência. Este que, quando desenvolvido no meio social, tem por fundamento aplicar leis naturais na sociedade com o objetivo de desenvolver um saber neutro, livre de juízos de valor e de implicações políticos-sociais, que é uma prática inconcebível, pois todo conhecimento sobre o meio social é inerente da subjetividade de quem o constrói. O Brasil, quando segue estes moldes, deixa ausente a autoria, liberdade e o direito de criar, submetendo o cidadão a viver conforme as proposições do Estado. As práticas produtivas de construção e transformação do meio, em essência, seguem a metodologia de apropriação social da natureza, o que evidencia em menor ou maior grau impactos no mesmo, que em sua multiplicidade demonstram a falta do interesse do ser humano em extrair do ambiente de forma sustentável, gerando assim um desequilíbrio da sua relação sociedade-natureza. Metodologia. A metodologia desse trabalho teve como principal referência o livro Epistemologia Ambiental de Leff, teve por base a Resolução CONAMA e o Código Florestal, com ênfase nas áreas de preservação permanente. Para a classificação e o geoprocessamento, foi utilizado a metodologia de classificação visual em tela, baseada na legislação e nos trabalhos de Mengue, Guerra, Monteiro e Moraes. Para evidenciar o que foi observado durante o geoprocessamento, foi realizado um trabalho de campo na área de estudo, ao qual foram coletados dados que foram tabulados e depois foram formados gráficos e esses dados foram analisados e chegou a este trabalho.
Área de estudo. Dentro desta problemática, que se encontra a presente área de estudo, em um conflito social de especulação imobiliária que está empurrando quem tem menor poder aquisitivo para ainda mais longe deste novo polo barra centro que está sendo desenvolvido, né? Conforme as leis municipais, a área de estudo se encontra na região sul, nas proximidades do bairro São João del Rei e Cuiabá, às margens do rio Cochupó. E segundo a Lei 3.412, de 30 de dezembro de 1994, que consta no plano diretor, a área de estudo parte a pertencer ao perímetro urbano de Cuiabá. A área de estudo foi escolhida a partir de um viés metodológico por apresentar dados acessíveis e de possível comprovação, bem como na sua dinâmica de alteração do uso e ocupação ao longo de 60 anos, referente ao corte histórico escolhido. A localização da área parte da margem direita do rio Cochupó até as proximidades com o bairro São João del Rei e Osmar Cabral, conforme pode ser visto nessa figura. A área ela se encontra nesse ponto em vermelho, que desde 1994 pertence ao perímetro urbano. Esta é a área de estudo, este é o rio Cochupó, em azul, e aqui são os bairros São João del Rei e Osmar Cabral, fechando assim as suas margens. A Avenida Contorno Leste revelou ter uma metodologia de canalização que foi evidenciada principalmente sobre o rio Cochupó, embora principalmente sobre os afluentes do rio Cochupó. Embora o desenvolvimento desta avenida esteja em curso, argumenta-se neste trabalho que a metodologia de planejamento escolhida, a canalização do rio, não é ideal para a manutenção do meio ambiente, representando uma desarmonia na relação entre o homem e a natureza. A construção da avenida foi amplamente noticiada, destacando apenas os benefícios de sua implementação. De fato, houve vantagens para as comunidades das regiões Norte e Sul do Cuiabá. No entanto, esta obra causou uma profunda desarmonia na relação sociedade e natureza, resultando em graves prejuízos ambientais. De acordo com o site da Prefeitura de Cuiabá, o nome desta nova avenida será Contorno Leste, e segundo a reportagem de Vicente, a nova via terá 17,3 km de extensão, com pista dupla, cada uma com duas faixas de rolamento, interligando os bairros do Alto da Serra, Dr. Fábio, à área de estudo no entorno dos bairros São João del Rei e Osmar Cabral. O investimento relatado foi de 125 milhões provenientes de uma operação de crédito formalizada com a Caixa Econômica Federal. A construção da rede de drenagem das águas pluviais também está em andamento, conforme mencionado no artigo. O que difere foi observado durante a visita ao local, onde constata uma drenagem dos afluentes do rio Cochupó. Aqui é a parte que fica mais perto do Dr. Fábio, não está na área de estudo, mas a metodologia de construção foi a mesma. Aqui já é na proximidade com a área de estudo. E aqui nós podemos ver a construção da avenida e aqui a microbacia que se formou próximo à rotatória. Essa é a rotatória, ela está em ênfase nas fotos. Nela foi colocado um duto para fazer essa canalização. Análise da microbacia próxima à rotatória. Uma realidade que foi visualizada também nesse estudo histórico das imagens disponíveis do Google Street View, comparadas com as fotos tiradas durante o trabalho de campo, foi o desaparecimento de uma continuidade de um afluente, que em sua retenção formava um pequeno lago. Entende que esse trabalho é necessário evidenciar a importância da manutenção do rio e da mata ciliar, pois nesses dois contrastes dessas análises históricas, observe-se duas realidades diferentes. Uma que, dentro dos modos propostos nesse trabalho, é entendida como uma tragédia ambiental, o desaparecimento de um lago, pois é mais uma exemplificação das consequências da desarmonização da relação homem-natureza. Uma outra medida que foi tomada para diminuir o acúmulo de água nesta área foi o desenvolvimento de uma tubulação. Entende-se que essa medida não é ideal, pois o afunilamento de toda a energia, quando se acumula em um único ponto, provoca um ganho de velocidade significativo, que pode causar um impacto na própria tubulação e também no local de deságue. Ao lado esquerdo temos a presença de um lago, que pode ser possivelmente uma microbacia, né, do afluente do rio Cochupó. E aqui em 2011 a gente percebe-se já que ela já não existe mais. Análise da microbacia próxima à rotatória.
Para melhor compreensão do desenvolvimento energético desta região, foi necessário o levantamento de dados altimétricos. Entretanto, por se tratar de uma área pequena, que seria necessária imagens de escala grande, ou seja, riqueza de detalhes, foi necessária a realização de sobrevoo de drone, pois dessa forma seria possível aferir a direção da vertente dessa microbacia e se de fato ela contribui para o rio Cochupó. No modelo DSM, é possível observar que as cores mais quentes, vermelho, laranja e amarelo, respectivamente, conforme será observado na imagem posterior, são os pontos mais altos e as cores mais frias os mais baixos, sendo verde o intermédio. A direção do escoamento superficial é da parte mais alta para a mais baixa, em que o superior estão os bairros e a inferior um afluente que se desloca até o rio Cochupó. A parte intermédia, em verde, apresenta uma pequena barreira natural, uma parte mais baixa, e que o entorno acumulava água. Infelizmente, durante o sobrevoo não foi possível observar, porém é visível a diferença abrupta para o nível de base, que ao longo dos anos e das variações das estações acumulava água. A dinâmica do acúmulo de água, possivelmente antes da criação da Avenida Dr. Meirelles, seguia rumo direto ao afluente do rio Cochupó, que nos dias atuais é cortado ao meio pela Avenida Contorno Leste. Entretanto, após a criação da Avenida Doutor Meirelles, foi edificada uma barreira natural, que forçou o acúmulo a seguir lateralmente a avenida em direção à parte mais baixa do relevo, formando o equivalente a um rio, porém que ocorre de forma subsuperficial, ou seja, abaixo do nível de base do relevo. Toda essa dinâmica fluvial que existia na região foi ignorada com a criação da avenida, visto que as constantes reclamações dos moradores da região com enchentes na região da rotatória durante o período de chuvas mais intensas. Esta é aqui a imagem. Aqui em vermelho, onde está o bairro São João del Rei e Osmar Cabral, é a parte mais alta. Onde está a rotatória, em verde, é uma parte mais baixa do que os bairros e onde acumulava água. E na parte em azul, na extremidade, é onde era o deságue, né? Onde toda essa água que era acumulada nessas partes seguia nessa direção, e nessa direção é onde está o rio Cochupó. Em 2022 e 2023 foi possível ver que a água está tentando voltar ao seu estágio natural, né? Isso aqui é o surgimento de uma nascente que também foi soterrada, né? Impediram que ela tomasse a sua continuidade. Aqui à direita é a água minando da parede, né? Ou seja, o que evidencia uma nascente que também foi impactada, continua até os dias de hoje. Poluição. Afluentes com acúmulo de esgoto e lixo, mata ciliar removida, deixada próximo ao afluente, descarte de resíduos próximos ao afluente. Estas são algumas das características que foram observadas durante as ocupações irregulares no bairro. Um impacto que mostra que está a ausência de uma educação ambiental de, que fortaleça a relação dos moradores com o ambiente. Aqui na imagem 19 é possível observar o esgoto proveniente das casas dos moradores, né? O esgoto está saindo da casa das pessoas. Aqui na imagem 20 passa pela avenida e depois cai até o afluente. E logo aqui ao lado é possível observar, né, próximo desse afluente, um bueiro da Águas Cuiabá, o que mostra que também, além de um descaso dos moradores, também é um descaso da prefeitura com esta área. Conclusão. No plano diretor, a área de estudo participa ativamente como área de expansão urbana desde 1994. Entretanto, devido à falta de interesse na região, ela permaneceu com características rurais, chácaras e vegetação arbórea de grande porte até o ano de 2011, conforme foi possível observar nas imagens do Google Street View, possuindo leitos de rios e aquíferos. Entretanto, a transição entre rural e urbano, provocada pela vinda da Avenida Contorno Leste, deveria ter sido feita de forma mais ímpar com o meio ambiente, de forma mais benéfica com o meio ambiente. Ou seja, que houvesse um interesse maior em conservar, visto que havia um significativo valor ambiental na fauna e na flora envolvida, como também nas águas que foram poluídas, suprimidas parcialmente ou totalmente. Neste segmento, vale destacar a Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997, a Lei de Águas,
Em particular, no seu inciso 2, a água é um recurso natural ilimitado dotado de valor econômico. Portanto, deveria ser conservada, o que não foi o caso, nesta área de estudo, pois quem suprimiu boa parte dos efluentes foi a Águas Cuiabá em conjunto com os moradores, ou seja, indo contra o inciso 1, que a água é um bem de domínio público. E se é de domínio público, porque quando foi impactada, foi suprimida em vez de tratada.